Senhor, meu Pai, distorção da sexualidade dos nossos filhos, porque eles têm sido aqui, Senhor, ministrado na verdade, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Aqui, Senhor, na nave principal, abençoa a Tua serva, Deus, lá em intrepidez, traz a nossos corações, não uma palavra que nós queremos, mas uma palavra que nós precisamos ouvir nessa noite. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos vieram aqui para adorar nessa noite? Aleluia. O Senhor está aqui. E onde o Senhor está, é o lugar de nós abrirmos a nossa boca, de nós louvarmos, de nós engrandecermos o seu santo nome. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo, aqui no Evangelho de João 12. Nós vamos, nessa noite, meditar um pouquinho sobre adoração. Inauguramos esse coral. Queria desejar que Deus te abençoe, irmã Iracilda. Eu lembro que ela falou para mim assim: irmã Giovana, Deus me fez uma promessa de que nós ainda iríamos louvar o Senhor com um grande coral. Eu não sei como vai ser, porque a pandemia está aí, a gente não pode nem reunir, mas eu só sei que Deus vai fazer, e Deus fez, e vai continuar fazendo muito mais, amém? Oh, glória a Deus. E eu queria dizer para os irmãos que eu estava dublando só, tá? Esse negócio de separar a voz, só a irmã Iracilda para confiar na gente, meu Deus. Obrigado pela confiança, viu, irmã Iracilda? João 12. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, dos versos 1 a 8. Amém, queridos? Diz assim a palavra: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, outras versões vão dizer um vaso de alabastro com nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, queridos? Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Aleluia. Esse texto aqui de João, ele também encontra a mesma referência dos evangelhos de Mateus, Marcos. Tem uma passagem parecida em Lucas, mas acaba que ali é um outro episódio, semelhante a esse, mas ali faz menção a uma mulher pecadora. E nesse caso a gente está falando de Maria. Jesus, ele mais uma vez chega a Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E ele é convidado para um jantar. Nesse jantar, lá no Evangelho de Marcos, vai dizer que era na casa de Simão, leproso. E não era um jantar qualquer. Imagina que Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado. Pensa na movimentação que tinha gerado ali naquela cidade, depois que Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Não era um jantar qualquer. Estava Jesus, estava Simão, Lázaro estava lá. E a palavra do Senhor fala que também estavam ali as irmãs de Lázaro. Essa família era uma família muito amiga de Jesus. Marta e Maria também estavam lá. E eles estavam sentados à mesa, e imagina que não era uma mesa como a gente conhece hoje em dia. Era uma mesa um pouco mais baixa. Acredito que algo parecido ali com uma mesinha de centro.
E aí os homens se sentavam numa espécie de, como se fosse um sofá. E eles se sentavam assim um pouco reclinados, sabe? Naquele sofazinho, apoiando aqui pelo cotovelo esquerdo, e usavam ali a mão direita para pegar o alimento daquela mesa. Dizem alguns estudiosos que era uma mesa como se fosse num formato de U, e somente os homens participavam daquele jantar, né? As mulheres não eram autorizadas a chegar ali àquela mesa, a menos que elas estivessem fazendo algo como servir a mesa, né? E a palavra diz que quem estava fazendo o serviço ali naquele dia não era Maria, mas era Marta, a irmã dela, né? E é nesse contexto que Maria chega até Jesus, num lugar que a princípio não era para ela estar. Ela chega, se ajoelha e pega um vaso de alabastro. Um vaso. Às vezes a gente pensa que alabastro, eu confundi durante muito tempo. Eu achava que alabastro era o conteúdo do vaso, mas não é. Alabastro é um material, né? Então, um vaso de alabastro, o alabastro era como se fosse uma espécie de mármore translúcido, né? E aquele vaso era um vasinho comprido, né? Tinha como se fosse um bico assim bem comprido, e eram guardados ali óleos e essências perfumadas. E a palavra do Senhor diz que aquele vaso de Maria, aquele vaso de alabastro, tinha um nardo puríssimo. O nardo é uma essência dessa, muito perfumada, mas não é qualquer essência, era uma essência importada. Vinha de uma planta que vem lá do Himalaia, que é o nardo. E esse vaso, ele era importado desse jeito lá do Himalaia, lacrado. Ou seja, você só quebrava aquele vaso em uma ocasião muito especial. Então as mulheres que tinham um vaso de alabastro com perfume daquele tão precioso, normalmente elas usavam aquilo numa cerimônia do seu casamento, por exemplo. E elas usavam para ungir os pés dos seus esposos, ou então para ungir o seu leito. Era só usado numa ocasião especial. E Maria, então, ela chega com aquele vaso de alabastro, ela quebra o vaso dela, e a palavra de Deus diz que ela unge os pés do Senhor. E enquanto ela unge, aquele cheiro daquele perfume vai tomando conta do ambiente, e ela pega os seus cabelos, e eu fico imaginando, porque mulher normalmente enjoada com cabelo, né, irmãs? Quando a gente está assim, não quer que qualquer coisa pegue no nosso cabelo, depois que está lavado, então, meu Deus do céu. Mas ela pega o cabelo dela e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Maria quebra paradigmas. Uma mulher que não era para estar ali faz um gesto de adoração a Deus, que a própria palavra diz. Se você olha lá no Evangelho de Mateus, o Senhor diz que onde o Evangelho fosse pregado, seria contada essa passagem para a memória dela. Estamos aqui hoje falando do que Maria fez. Adorou ao Senhor, ungiu os seus pés, enxugou o seu cabelo, quebrou o que ela tinha ali de mais precioso. Quando a gente fala que ela quebrou paradigmas, não era só porque ela é mulher não, mas é que esse ato de ungir os pés de um convidado era algo que normalmente era feito por um anfitrião. Justamente quando se recebia um convidado muito ilustre. E para Maria já sabia onde é que estava a boa parte. Ela reconhece ali, no seu amigo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que é digno de ser adorado, de ser bendito, de ser glorificado, o único, a Ele, que é o dono do nosso ser. Maria adora, mas o que é adoração? Se você for olhar no dicionário, assim, o significado de adoração vai estar lá, que é um culto que se rende a uma divindade, um amor excessivo, uma veneração. E adorar, irmãos, é algo que é tão natural do ser humano, é tão intrínseco a nós, que se nós olharmos para a história da humanidade, as diversas sociedades, as diversas culturas, elas elegem
algo para adorar. Então você vê em sociedades que não conhecem um Deus vivo, você vai ver gente adorando uma vaca, você vai ver gente adorando um rato, você vai em comunidades indígenas e eles dizem que o sol é o seu Deus, porque é natural do ser humano esse movimento de querer se religar com uma divindade. Existe um espaço no coração do homem que só pode ser ocupado por Deus. E quando ele não está ocupado por Deus, o homem fica procurando o que colocar no seu lugar. E quando nós nos vemos nos dias de hoje, isso acontece ainda. Porque se nós não colocamos Deus no lugar que lhe é de direito, o lugar de adoração, você pode ter certeza que alguma outra coisa vai ocupar esse lugar. E aí você vai ver pessoas que idolatram relacionamentos. Passou o dia dos namorados, aí começa, né, aquelas coisas nas redes sociais, a movimentação, né? A pessoa fica louco, porque idolatra um relacionamento. E às vezes idolatra um filho, idolatra um cachorro, idolatra o dinheiro. Quanta gente tem feito do dinheiro seu Deus. Quando nós não colocamos o Senhor no seu lugar de adoração, alguma outra coisa ocupa esse lugar. E você olha para a Bíblia Sagrada, olha ali para o povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito, com milagres e maravilhas. Deus tirou o seu povo da escravidão com mão forte, abriu um mar para que eles passassem. E quando Moisés estava lá no monte, eles começaram a achar que Moisés estava demorando. Moisés até morreu para lá. O que eles disseram? Moisés é morto. Arão, faz um bezerro de ouro. E fizeram um bezerro de ouro e disseram: esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Começaram a adorar um bezerro. Se perverteram. Meus queridos, não é à toa que o primeiro mandamento que o Senhor nos deu é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo deles é: não vais fazer imagem de escultura. Não vais adorar, faz imagem de nada, não idolatra nada, não tem outros deuses diante de mim. Mas às vezes a gente não sabe lidar com isso. Você olha para Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus, de que ele ia ter um filho na sua velhice. Abraão tinha uma promessa de que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que ele não poderia contar. Mas depois que nasceu Isaac, onde é que estava o coração de Abraão? Eu não sei dizer. Só sei que teve um dia que o Senhor falou: olha, me dá esse menino para cá. Traz teu Isaac aqui e sacrifica ele. Será que nós temos coragem de colocar o Senhor no lugar que lhe pertence na nossa vida? Será que nós temos feito isso, de quebrar aquilo que nós temos de mais precioso, quebrar os nossos vasos de alabastro e dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consagro a Ti, Senhor, a Ti somente, Deus, eu adorarei. Quebrar o vaso. Aleluia. Nós temos que quebrar esse vaso. E a gente precisa entender que a adoração a Deus, ela tem várias expressões. Normalmente a gente associa adoração com os louvores, a música. Nós adoramos ao Senhor num lindo coral. Nós tivemos aqui um ministério de louvor. Mas o louvor, ele é uma das expressões da adoração. E o que é louvar, meus irmãos? Louvar é você glorificar a Deus, homenagear, exaltar,
pode ser traduzido por elogio. É um dos sinônimos de louvor. É você elogiar alguém. E eu confesso para vocês que essa característica de você abrir a boca e louvar e elogiar a Deus, dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é bendito, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Isso é algo que nós demoramos a desenvolver na nossa caminhada cristã. E eu vou te dizer por quê. Porque na nossa boca, ela não está acostumada a elogiar ninguém. A nossa boca, ela é rápida para criticar. Faz um almoço. Se a comida está boa, ninguém fala nada. Né? Todo mundo come. Agora vai se a comida está ruim. Credo, esse feijão está ruim hoje. Esse frango está sem sal. Não é verdade? E assim, gente, a gente vai levando isso para todas as áreas da nossa vida. É o filho que apronta, faz uma bobeira. A criança faz bobeira o tempo todo mesmo. E a gente vai lá, critica o menino. Mas na hora que o menino tira a nota 10, ninguém elogia. A nossa boca é rápida para criticar. Mas para elogiar, não. E isso a gente leva para o nosso relacionamento com Deus. A gente demora. A gente vê as pessoas dizendo... Quando entrei numa igreja evangélica a primeira vez, eu me lembro que eu ficava, né? Nunca tinha entrado numa igreja pentecostal. Aí eu ficava olhando aquele povo. Glória a Deus! Aí eu olhava. Mas por que ele fala isso, né? Eu ficava só pensando. E aí depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei... Gente... Tem alguma coisa errada comigo, eu no banco, né? Porque todo mundo dá glória a Deus, eu não dou. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei devagarzinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí depois vai fluindo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meu querido, o Salmos 81 diz: abra a tua boca e eu a encherei. Se você não sabe louvar a Deus, começa dizendo que Ele é santo, começa dizendo que Ele é digno, começa dizendo que Ele é digno da tua adoração, e o Senhor vai encher os teus lábios. Aleluia, aleluia. Comece a elogiar o nome do Senhor. Oh, aleluia. E a gente precisa entender também que a adoração ela não é só louvar, mas adoração também não é só um combinado de posturas. Adoração não é só eu levantar minha mão. Adoração não é só eu dobrar meu joelho. Adoração não é só eu orar com a boca no pó. Tudo isso é expressão de adoração. Mas se isso não estiver combinado com o coração quebrantado e contrito, de nada vale. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, citando Isaías, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então não adianta a gente vir para cá para o culto, erguer a nossa mão, abrir a boca e cantar. E quando for na segunda-feira, tá aí fazendo coisa errada, coisa que desagrada a Deus, que desonra o seu santo nome, não vai adiantar. Eu me lembro de uma igreja que eu congreguei, tinha um líder de jovens. Aí você ficava olhando o cidadão o ano todo no culto, com aquela cara de que horas esse culto acaba? Borrado, olhando para um lado, para o outro, para o relógio. E aí chega no dia do congresso dos jovens, como é que está o irmão? Oh, glória! Eita Deus, maravilhoso, glória! Vazio. Isso é o típico sepulcro caiado. Branquinho por fora, mas por dentro está podre. Hipocrisia. A quem a gente quer enganar? Adotando uma postura de que eu estou vindo para a igreja, de que eu estou levantando a mão, de que eu oro de joelho, de que eu faço e aconteço.
Gente, o que a gente faz na intimidade com Deus tem que ser muito maior do que aquilo que a gente faz na frente dos outros. O nosso secreto com Ele tem que ter muito mais intimidade, muito mais mistério do que aquilo que a gente externa aqui na igreja. Aleluia, aleluia. Tem uma frase que diz que a verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo, o tempo todo, e não somente no momento que estamos num culto. É uma vida com Deus. Adoração é vida com Deus. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é em espírito, é do teu interior, é do teu ser, tem que vir de dentro, e é em verdade. Se o Senhor fala em verdadeiros adoradores, é porque tem adorador que não é verdadeiro. E o Senhor está buscando. Quando o Senhor está aqui, no nosso meio, Ele está olhando quem é o verdadeiro adorador. Esse o Pai está buscando, o verdadeiro adorador, que está adorando ali, de coração, em espírito, em verdade. Aleluia. Coração quebrantado. Quando Maria, ela quebra aquele vaso, aquilo representa o nosso coração sendo quebrado e derramado na presença do Senhor. E sabe, irmãos, somente a verdade quebranta um coração. Sabe, a gente tem que fugir, irmãos, do automático, fugir de ser mecânico. Às vezes a gente critica tanto os irmãos de outra religião aí que fazem oração repetida e fazem aquela mesma oração 10, 20, 30, 60 vezes, mas às vezes a gente mesmo faz as nossas orações repetidas. A gente inventa um jeito de orar que começa, louva, agradece, pede, amém. A gente faz as nossas. Aquela oração automática na hora do almoço. Eu me lembro que um dia eu fui receber um convite de casamento da minha amiga. E ela, ao entregar, ela tinha feito um propósito, como ela ia casar na pandemia, que cada convite que ela entregasse, ela ia orar. Então ela e o noivo dela me entregaram um convite. Ela, não, amiga, eu sei que você está nesse sonho comigo há muito tempo, mas eu vou orar. E aí ela estava com pressa, e ela começou assim, Senhor, meu Deus, estou aqui entregando, Senhor, com o meu convite. Aí ela parou, e ela falou, não, Jesus, não é assim. Não é desse jeito, Jesus, que tu gostas. E ela parou e começou a orar com o coração quebrantado. Sabe aquele louvor em fervente oração, da harpa? Tem uma frase dele que eu acho tremenda. Se orares sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, é porque foi Deus não sentir que tudo tu deixaste no altar. Então, meu filho, quando você orar e levantou do mesmo jeito, é porque não orou. Tem que orar derramando o coração. Tem que orar expondo quem a gente é, porque quando a gente expõe as nossas verdades, as nossas limitações, os nossos pecados, e a gente confronta isso com a santidade de Deus, a gente vai se quebrantando e vai dizendo, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, me ajuda que eu quero mudar, Tu és santo, Jesus, porque a verdadeira adoração, ela se constrange com a santidade de Deus. A verdadeira adoração, ela se constrange com a santidade de Deus. Ai, irmãos, é a verdade do nosso ser com a verdade de quem Deus é.
que vai nos levar a uma verdadeira adoração. Em Neemias 8, tem um texto que eu acho lindo. Os muros da cidade de Jerusalém tinham sido reconstruídos. E o povo se reúne na praça. O sacerdote Esdras sobe, tipo num púlpito de madeira, e a palavra do Senhor diz que ele começa a ler o livro da lei. Ele começa a ler. E nisso que ele vai lendo, os outros sacerdotes e levitas vão chegando para o povo e começam a explicar a palavra que estava sendo lida. E conforme, se você ler esse texto, você vai ver que conforme eles iam explicando, o povo entendendo o que estava sendo dito na palavra do Senhor, e aquele povo começa a chorar. Eles ouviam a palavra de Deus, eles entendiam a verdade, e eles começaram a se quebrantar, e ali teve um grande avivamento, porque o povo foi quebrantado pela palavra. Você quer ser quebrantado? Olha, estuda a palavra. Aqui você conhece a Deus, e aqui você conhece a si mesmo. A palavra de Deus, aleluia. E outro ponto que me chama a atenção nessa passagem de Maria ungindo os pés de Jesus, é que quando ela quebra aquele vaso, o perfume daquele nardo puro, ele enche toda a casa. Todo mundo que estava ali sentiu o cheiro daquele perfume. Uma verdadeira adoração, ela não pode ser escondida, meus irmãos. Todo mundo reconhece um adorador por onde ele passa. Reconhece. Sabe, queridos, não tem como ser agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é crente. Vai escondido na igreja, né? Já não leva nem a Bíblia, bota o celular dentro da bolsa. Não, eu abro no celular. Ninguém sabe que o cidadão está indo para a igreja. No trabalho, ninguém conhece ele. Mas uma adoração, ela transcende o lugar do templo. E onde nós estamos, o perfume de Cristo tem que ser sentido, porque quando nós estamos em pecado, a podridão que há em nós, ela exala um mau cheiro, mas quando a gente tem comunhão com Deus, meu queridos, não tem como as pessoas não sentirem o bom perfume de Cristo na nossa vida. Jesus te chama para ser luz. Entenda, ser luz é mudar ambientes. A palavra de Deus diz que a gente não pega uma luminária e vai botar debaixo da mesa, não, mas a gente coloca ela no lugar mais alto. E nós sendo luz, queridos, onde a gente chega, a escuridão tem que bater em retirada. Onde nós chegarmos, as trevas têm que sair, porque nós somos luz. Você é a luz do mundo. Você é luz. Seja reconhecido pelo seu falar, pelo seu agir. Onde você chegar, se tiver aquela brincadeirinha sem graça, a brincadeirinha sem graça vai parar. Porque as pessoas vão sentir o bom perfume que há em você. Seja luz. Exale o perfume de Cristo. Ainda que isso lhe custe um preço de ser recriminado. Porque quando a gente serve a Jesus, muitas vezes, a gente vai sofrer por amor a Ele. Quando a gente serve a Jesus, quando a gente adora de verdade, vai ter muita gente que não vai gostar, que vai recriminar. Maria quebrou um vaso. E a primeira coisa que Judas falou foi: para que esse desperdício? Para quê?
Podia ter vendido isso por 300 dinheiros, por 300 moedas de prata. Isso dava para alimentar os pobres. Para que isso? E a palavra de Deus diz que Judas estava interessado em cuidar dos pobres, não. Porque a gente sabe que eles estavam perto ali do período da Páscoa. E era algo meio que cultural você ajudar os pobres naquela época. Assim como no fim do ano, as pessoas não se mobilizam mais para ajudar as pessoas, né? Natal, né? As pessoas se mobilizam. Então, era algo que acontecia naquela época naturalmente. E a palavra de Deus diz ainda que Judas era quem cuidava da bolsa dali dos discípulos, né, que andavam com Jesus, e que frequentemente ele colocava a mão naquela bolsa, ou seja, ele tirava dinheiro de lá. O coração de Judas estava no dinheiro. Por muito menos, por 10% disso, né? 300 moedas de prata, quanto valia aquele perfume, era como se fosse um ano inteiro de trabalho. E Judas traiu Jesus por 30. O coração de Judas estava no dinheiro. Mas Maria estava desapegada disso. Maria não estava apegada no vaso, não estava apegada à forma. Maria não estava apegada. As pessoas vão criticar a gente. Para quê? Para que você dá glória a Deus alto no meio da igreja? Para que usa essa roupa? Para que dando oferta? A pessoa fala, está dando oferta para o pastor. Para quê? Eu vou dizer para vocês para quê. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz é para adorar. Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, é porque a gente sabe de onde a gente veio. Quando os discípulos começam a criticar Maria, Jesus vira para eles e fala, deixai-a, porque ela está preparando meu corpo para a sepultura. E essa vai para você, querido, que fica criticando o irmão que está adorando na igreja. Deixa ele orar do jeito que ele quiser. Deixa ele levantar a mão. Mas está todo mundo sentado, o irmão está em pé. Deixa ele. O irmão está rodando no manto. Deixa. Aqui a gente é livre. A gente é livre para adorar. Sabe, tem lugares no mundo que a igreja é perseguida, que as pessoas têm que se esconder para manter a sua fé. Mas aqui a gente é livre. A gente é livre para adorar. Então adora do jeito que Deus te chamou para adorar. Deixa ele adorar. Só ele, Deus, sabe o que Deus fez na vida dele. Só ele, Deus, sabe da onde ele foi tirado. Quem é muito perdoado, muito ama. Aleluia. Tem um testemunho, depois você procura aí na internet, eu vou tentar resumir ele aqui. Mas chama assim, testemunho do irmão Hermano. Não sei se vocês já viram. Depois vocês procuram lá na íntegra, que ele é pouco extenso. Mas em resumo, chegou um pastor para pregar ali na igreja local. E aí, antes dele pregar, os obreiros, o pastor da igreja vieram assim, pastor, a gente está precisando da sua ajuda. Quando você estiver pregando, a gente precisa que o senhor enquadre um irmão, porque ele fica tumultuando o culto e ninguém consegue falar nada, porque ele fica falando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E atrapalha o culto, é um negócio assim. Aí ele falou, deixa comigo. Pode deixar que eu converse com ele. E aí aquele pastor convidado foi lá, pregou, e o irmão lá, dando os glória a Deus dele. E o pastor ficou quieto, não, vou conversar com esse irmão aí.
E aí, antes dele, ele perguntou onde o irmão morava, e falou que ia fazer uma visita, conversou com a esposa dele disse assim: não, amor, chama a atenção do irmão em público não, vai na casa dele visitar, eu acho que é melhor você conversar com ele. E ele né, vamos lá. E aí, quando ele soube, o irmão, ele era um irmão muito humilde, morava numa área de favela daquela cidade. E quando ele chega na porta do irmão, o irmão vai falando: glória a Deus. Eu falei: irmão, mas eu mal cheguei, que foi? Eu falei: não, porque eu fiz um propósito com o Senhor, porque 3 anos de crente, ninguém nunca veio na minha casa. E eu falei: se o pastor vier, aquele pastor vier aqui, é porque o Senhor me ama muito, Jesus. E aí ele entrou na casa, e ele procurando ali um jeito de falar, né, sobre a postura do irmão no culto. E o irmão vira para ele e fala assim: pastor, deixa eu lhe mostrar aqui um negócio. Aí levantou a blusa, e eu levei um tiro aqui, eu levei outro tiro aqui, eu levei outro, tá vendo? Isso aqui é uma marca de tiro, de raspão. Pastor, eu era traficante, fui baleado, fiquei à beira da morte, me recuperei, fui para a prisão, fiquei lá com uma sentença de 26 anos de condenação. E um belo dia, quando eu estava na prisão, Deus usou um servente de pedreiro que estava trabalhando lá para me dizer que Deus ia me tirar da prisão para que eu desse glória a Deus. E ele falou assim, ficou lá o pastor. Então, pastor, não demorou muito, mudou o juiz, ele olhou lá a minha causa, viu que o juiz era crente, sentiu de Deus de aliviar minha pena, me soltou. E é por isso que desde então eu caminho com Jesus e dou glória a Deus. E aí o pastor falou assim: tá, irmão. E aí ele virou para o irmão e falou: sim, pastor, mas o que é que o senhor veio falar comigo? Ele falou: não, nada não, irmão, não vim falar nada não. E o pastor conta que ele foi muito renovado por aquele momento de comunhão com aquele irmão que foi liberto para dar glórias a Deus. E quando a gente vê alguém glorificando, gente, vamos se incomodar com outra coisa, porque só Deus sabe, só Ele sabe o que Deus já operou na vida dele. E para nós caminharmos para o final, a nossa adoração, essa aí que incomoda, essa adoração, ela é uma arma de guerra, e nós temos que saber usá-la. Quando nós adoramos, meus queridos, algo acontece. Quando nós abrimos a nossa boca para bendizer o nome do Senhor, a gente pode não enxergar com nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais, algo está acontecendo nos céus, aleluia. Tem uma passagem em 2 Crônicas, se você puder, abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 20. Um texto lindo, em que Judá sofreu uma ameaça de guerra. A Bíblia diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam vindo contra Judá para pelejar. E o verso 3 diz assim, que o rei Jeosafá, quando ouviu aquela notícia, ele temeu. Meus irmãos, quando as coisas acontecem, as batalhas se levantam diante de nós, é natural vir o temor. A gente tem medo, sim, a gente se abala, mas quando a gente conhece o Deus que a gente serve, logo esse temor, ele vai dando lugar à confiança, porque o verso 3 vai dizer assim, que Josafá temeu, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor, e ele apregoou um jejum em todo Judá. E o verso 4 diz que todo Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor.
Quando a luta aparece na tua porta, o que é que você faz? Você fica com medo? Você se desespera? Desestabiliza? Quem adora sabe onde buscar refúgio. Quem é adorador sabe o Deus que serve. E o verso 17 diz que o Senhor ouve aquela adoração, que o Senhor ouve aquela consagração, que o Senhor ouve aquela busca. E Deus diz para eles: nesta peleja, vocês não vão ter que pelejar, aleluia. Parai, ficai em pé e vede a salvação que o Senhor vai dar para vocês. Josafá preparou o exército. Vamos lá. Estão vindo lutar contra a gente, então bora preparar o exército aqui. Mas espera, que a gente não é normal. Na frente do exército, bota os cantores aí. Bota os cantores. Eles vão marchando e cantando e a gente vai marchando atrás. Ah, meu querido, quando a luta se apresenta diante de você, você se prepara com aquilo que você pode. Mas eu lhe digo, meu querido, vá marchando e cantando, vai andando e louvando, que você vai ver a salvação que o Senhor vai te dar. Vá louvando, não para. Aquilo que é para você fazer, faça. Se prepare. Monte seu exército. Começa a marchar. Mas adiante do teu braço de carne tem que ir a mão do Todo-Poderoso. Então vai louvando, vai andando, vai caminhando, vai baixando, que o mar vai se abrir. Aleluia. Você pode ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. A nossa adoração, ela é tremenda. Às vezes a gente está em circunstâncias ali como Paulo e Silas estavam, presos, humilhados, mas a voz deles ninguém podia calar. Mesmo naquela situação de prisão, de total restrição, Paulo e Silas cantaram um hino ao Senhor. A voz deles era livre. Meu querido, a sua adoração é livre. Você pode abrir sua boca, louvar, cantar um hino, bendizer ao Senhor, quebrantar seu coração diante dEle, porque quando você faz isso, meu querido, um terremoto acontece, e as cadeias, aquilo que lhe prende, aquilo que está travado, vai cair por terra, porque a nossa adoração, ela move os céus. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos nesse momento. E do seu coração. Às vezes a nossa oração, queridos, ela é tão cheia de pedidos. Às vezes a gente lembra até de agradecer, mas de adorar, às vezes a gente esquece. Então só você e o teu Senhor, só você e o teu Senhor, adore a Deus. O que é que tem no seu coração para oferecer ao Senhor nesta noite? O que é que tem no teu coração para dizer ao teu Deus? O que é que tem no teu coração para bendizer? E o que é que tem no teu coração para reconhecer o que Deus fez na tua vida? Em espírito, adore ao Senhor. E enquanto a igreja adora, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador. Você de repente ouviu essa palavra
e lembrou que você precisa de um Deus que lhe salve. Ou então, às vezes, você até já caminhou com Jesus, mas os seus caminhos andaram se perdendo. E nessa noite você sentiu o desejo de voltar. Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele nessa noite? Aleluia. Tem alguém, gente? Se você quiser, querido, nós vamos orar por você. Mas se não há, amém. Que o Senhor te dê outra oportunidade. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, Tu és santo e bendito, Deus. Nós louvamos, Senhor, a beleza da Tua santidade. Pai santo, Pai querido, que hoje, meu Deus, cada um de nós saia daqui com desejo de Te adorar cada vez mais. Deus, que a nossa adoração ao Teu nome, Senhor, ela seja agradável a Ti e ela seja, Senhor, transparente. Que a nossa adoração, Senhor, ela seja verdadeira, de maneira que agrade o Teu coração. Que a nossa adoração, Senhor, ela faça, meu Pai, com que pessoas sintam o bom perfume de Cristo e tenham vontade, Senhor, de ter suas vidas transformadas pelo Teu amor. Pai santo, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha cada dia mais liberdade em nossa vida. Pai, que cada um de nós venha, meu Deus, se livrar das amarras, Senhor, que impedem, Senhor, que nós abramos nossa boca e bendizamos o Teu nome. Que cada um de nós, Senhor, adote uma postura de adoração em todo o seu viver. Esse é o nosso pedido, meu Pai, e agradecimento, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Deus, nós Te louvamos. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Aleluia. Se você vai ser um adorador melhor a partir de hoje, aplauda o nome dEle. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode tomar seu assento. Antes de passar a palavra para o pastor Marcelo, eu gostaria só de dar 2 avisos. Primeiro é da IBF, bota aí, filho, o banner da IBF, por favor. Meus irmãos, dias 9 e 10 de julho vai ter escola bíblica de férias. Queridos, nossas crianças, elas merecem. Sabe por que eu digo que merecem? Que todo mundo essa semana acompanhou o que aconteceu na mídia. Eu confesso para vocês que eu fiquei escandalizada com a audácia de pegar um vídeo de crianças e querer incentivar uma sexualidade que não é de acordo com o que Deus deseja para a família. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Inculcar é falar, é testemunhar,